só para fazer uma recapitulação do que a gente falou, a gente estava falando sobre a questão dos técnicos, né? Como está falando da atuação do engenheiro mecânico, aquela. é, Como é que fala? É lei? Não, né? Ainda não é lei. Poderia fazer Resolução, resolução. Tu poderia fazer um resolução. resumo para a gente? Só para deixar o pessoal por dentro. Como é? O senhor poderia fazer um resumo para a gente pro pessoal que não estava ouvindo da resolução dos técnicos? Só recapitulando, que eles não estavam ouvindo nossa conversa. Então, o Conselho Federal de Técnicos, né, eles primeiro saíram do CREA, né, que eles eram filiados, associados ao CREA, registrados no CREA, ao CREA, Sistema Confea-CREA, e resolveram criar o seu próprio conselho, pelos motivos os quais eu não sei, enfim. E, recentemente, eles publicaram uma resolução, né, que foi a Resolução 101, que permite que os técnicos da área de mecânica, eles tenham, dá aos técnicos da área de mecânica todas as atribuições que o engenheiro mecânico ele pode fazer, né, que o engenheiro mecânico Sim. tem. Como eu falei, contra os técnicos eu não tenho nada, muito pelo contrário, trabalho com técnicos de altíssima qualidade, aprendi muito com técnicos. Você tem uma ideia, meu supervisor de estágio foi Francimário, né, por aí Sim. você tira, Francimário, técnico lá da Univácio, que é técnico mecânico, foi meu supervisor de estágio, e porém, a formação de um técnico, por exemplo, num curso presencial, a metade ou menos da metade de um curso de engenharia. Então, então não é possível passar de forma detalhada e é, é, todo o conteúdo necessário, por exemplo, como eu falei, para um projeto de caldeira, para um projeto de vaso de pressão. É um pouco complicado, porém, o que eu acredito é que há um movimento apenas visando o lado positivo, né? Claro, que é a parte financeira, de poder assinar o que seria paralelo, né? Uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Porém, quem assina tá assumindo tanto os riscos, está assumindo tanto o bônus, caso o projeto ou a empresa que ele é responsável técnico se desenvolva bem, como também se der alguma coisa errada. Esse é o grande preço que você paga por ser responsável técnico de um projeto ou de uma empresa, como é o meu caso. Mas, por outro lado, os engenheiros, eles também têm uma boa parcela de culpa pelo seguinte fato. O que eu digo pode soar estranho, mas ocorre uma prostituição de assinaturas de ART, principalmente por recém-formados. Você vê aí gente assumindo a responsabilidade técnica para ganhar R$ 250 e querendo, assinando projetos que não acompanharam, assumindo a responsabilidade de uma empresa que ele não está acompanhando, pelo menos nem meio período por dia, ou 2 dias por semana. E isso não só na engenharia mecânica, mas em todas as engenharias. Isso não é um caso de engenheiros recém-formados só. Ocorre também muitos casos de engenheiros já formados, já experientes, que acabam fazendo esse tipo de prática. Você tem ideia? Já o Confea,
e entrou com uma ação, né, não contra o Mercado Livre, mas para investigar algumas ofertas de assinaturas de projetos de responsabilidade técnica que estavam sendo oferecidas, por exemplo, pela internet. E quanto Sim, a essa resolução 101, né, do CFT, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, já entrou com uma ação, né, para anular essa resolução. Isso daí existem interesses políticos, interesses financeiros, nas mais diferentes esferas de poder. Então, eu acredito que isso não vai ser resolvido agora, e né? acaba deixando um pouco a Principalmente nesse engenharia período e que a gente está vivendo de pandemia. Mas o que me preocupa é a segurança das pessoas que é, né? De quem sim, contrata um serviço de engenharia que você não tem, você não sabe qual é a procedência. Claro que não estou colocando a culpa, dizendo que um técnico ele não tem a capacidade de fazer um bom projeto mecânico. Como também a gente vê muito mais aí nos jornais falhas de projetos, acidentes, o, o, o má execução da engenharia, seja sim. para tentar diminuir o custo e aumentar o lucro, seja por falta de experiência, seja por principalmente falta de caráter, né? Então, isso daí pode ocorrer em qualquer um dos dois lados desse cabo de guerra. E é triste que essa questão do dinheiro e política e tal acaba influenciando na questão de engenharia e segurança, né? Que é o principal propósito da engenharia. Sim, só fechando nossa discussão, estava falando que é bem triste ver que essa questão do financeiro e tal acaba influenciando no real propósito da engenharia, né? Que é permitir que a gente faça coisas seguras, de forma segura. Então, é como se eu disse, nada contra os técnicos e tal. Francimário também, como a professora Edna disse, dispensa apresentações, porque realmente ajuda bastante a gente, sabe muita coisa. Só que é como o senhor disse, realmente, não foi, a formação não é em engenharia. E concordo, concordo muito com a fala do senhor. E então vamos para o segundo ponto, que é basicamente definir a área aonde isso atua, por exemplo, o nosso tema que é setor industrial. Então, o senhor queria que definisse a questão do a atuação do engenheiro no setor industrial, puxando a sardinha para onde o senhor trabalha, que é na Agrovale e tal. Então, assim, passar um pouco da vivência do. Já emendando com o terceiro ponto, a gente pode até fazer essa junção, como é o dia a dia, entende? Por exemplo, a gente que está na graduação tem muito essa dúvida. Como é que é depois que a gente sair da universidade, né? Porque a gente fica lá, na sala, tem pouca prática, em minha opinião, em engenharia mecânica, em todas as engenharias. Então, é nossa dúvida, uma dúvida minha, acho que de muita gente que faz engenharia, é como é o dia a dia do engenheiro. Aí, como o nosso tema é no setor industrial, eu queria que você falasse um pouco do setor industrial, puxando a sardinha aonde você trabalha na Agravale. Seguinte, olha, o dia a dia ele vai depender muito do ramo que você vai atuar. Por exemplo, existem engenheiros que são gerentes de banco, então já tem Sim, uma rotina. O engenheiro que trabalha com manutenção hospitalar já tem outra rotina. Alguém que trabalha numa planta que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, como é o meu caso, já tem outro tipo de rotina. Então, então, como você já disse, eu trabalho, né, numa usina de açúcar, álcool e energia, na área de manutenção, projeto de manutenção. E, como eu falei, eu atuo tanto na parte de manutenção de campo, né, manutenção, montagem, manutenção seja ela preventiva, preditiva, a parte de inspeção de vasos de pressão, caldeiras, tubulações,
projetos, elaboração de projetos, sejam mecânicos, seja da área de mecânica, resistência de materiais, como na parte de termofluidos, seleção de materiais, como também na parte de gestão financeira, né, do setor industrial, na parte de planejamento financeiro, planejamento de pessoas, gestão de pessoas, de equipe, elaboração de cronogramas de entre-safra, acompanhamento dos indicadores de manutenção, os indicadores de financeiros, de produção, a gente acaba também atuando, né? Então, como aqui, por exemplo, a nossa equipe aqui, cada um acaba que dando suporte ao outro por esses elos, né? Que é a parte financeira, a parte de produção e a parte de pessoas. Mas na área de mecânica, propriamente dito, como eu falei, aqui a planta ela opera 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 7 meses, 6, 7 meses durante o ano, e o restante a gente desmonta tudo e faz manutenção, né? E também elabora novos projetos. E aí, existem situações em que tá tudo tranquilo, você consegue chegar no horário, sair no horário, mas existem situações que ligam para você de madrugada, você tem que vir para cá meia-noite, 2, 3 horas da manhã e só sair no outro dia, meio-dia, 24 horas aí trabalhando, ou às vezes ficar direto, você acaba tendo esse comprometimento, né? Porque existe a diferença entre o compromisso e o comprometimento. Compromisso, por exemplo, é aquele cara que deu o horário dele, 5 horas ele vai embora, mesmo sabendo que eu tenho uma turbina a vapor quebrada e que ela é primordial para a geração de energia. E comprometimento é aquele que só vai sair de cima da turbina quando o problema for resolvido. Né? Ou então esgotar todas as possibilidades que você tem aí. E falando agora um pouco né, da diferença entre a visão que a gente tem antes na graduação e logo após a formatura, um choque. Né? Eu sempre dizia para os meus alunos, sempre digo também, né, para os meus alunos ainda hoje, que a graduação ela vai ensinar a gente aonde procurar, né? No caso de dúvidas, ela ensina, ela dá bagagem, né? Ensina ali o básico para você procurar na literatura para resolver os seus problemas, né? Vai abrir sua mente para facilitar a resolução de problemas, vai lhe dar embasamento teórico para entender os fenômenos que estão acontecendo, por exemplo, numa tubulação de vapor. Então, eu preciso entender qual o conceito de um escoamento laminar, escoamento turbulento, e tentar passar para o pessoal da minha equipe o porquê de certas ações, de certas atitudes, de certas manobras. Concordo com você, o curso de mecânica não é só na Univasf, ele tem uma carga teórica muito grande, mas universidade nenhuma no mundo ela prepara você para o mercado de trabalho, porque aqui você não vai lidar com máquinas, você vai lidar com pessoas que operam, que fazem a manutenção, que projetam, certo?
E, e a experiência é o dia a dia, ter que sair da sala, ter que ir acompanhar o processo, vez ou outra tem que ir para a ferramenta, tem que Eu entrar acho, no equipamento, tem que se sujar. eu acho que o que Pode ajuda falar. bastante também é a questão do projeto de extensão, né? Assim, eu acho que é uma boa preparação para o mercado de trabalho. Porque a gente está aqui vendo tudo na teoria, mas lá a gente tem a oportunidade de colocar a mão na massa, de trabalhar com prazos, e principalmente, uma coisa que a professora Edna sempre fala para a gente, gestão de pessoas, trabalhar com pessoas, que eu acho que é algo que a universidade poderia ensinar melhor para a gente, que é Mas assim, o é o maior choque seguinte, que, sim, a questão do projeto de extensão, eu fui da primeira equipe do Baja, 2008, um dos fundadores. Ele direciona muito a gente para a área de projeto em si, e que é uma área, não vou dizer pequena, mas é uma área que ao meu ver, a demanda de engenheiros mecânicos para essa área, no Brasil, está um pouco prejudicada por essa crise econômica, essa crise de pandemia. E existem outras áreas que a gente pode atuar. Mas quando se fala em gestão de pessoas, é o planejamento de equipes, quantas pessoas. O que eu falo é você lidar com o temperamento, com o emocional sim, sim. de pessoas que não têm, não pensam da mesma forma que você e que sabem expressar, outros não sabem. Você vai trabalhar com pessoas de altíssimo nível intelectual, vai trabalhar com pessoas que têm, não têm tanta instrução, mas que são práticos, excelentes. Eu costumo dizer que todo professor aqui, que foi meu professor e eu recebo na empresa, uma visita técnica, eu falo que o meu maior professor de máquinas técnicas foi um senhorzinho, que ele já se aposentou, que trabalhava aqui, né? A gente tem 4 caldeiras aqui, né, de alta pressão, e ele era não tinha não tinha um grau de instrução elevado, mas ao modo dele, ele sabia explicar o escoamento de gases, sabia explicar qual era o caminho preferencial da passagem de gases no feixe tubular de uma caldeira, porque a área era menor, então aí a velocidade aumentava, isso consequentemente acabava acelerando o desgaste da tubulação. Então, ao modo dele, a experiência de mais de 30 anos de caldeira, de montagem, manutenção, desmontagem, ele fazia a engenharia dele. E aí, com o conhecimento técnico que eu adquiri na universidade, eu fui assimilando vamos dizer assim, a engenharia prática dele, né? Vamos dizer assim, com o conhecimento adquirido na graduação. Mas é o seguinte, você, para se tornar por exemplo, na área de manutenção, inspeção, você tem que conhecer o campo, você tem que realmente ir para cima, tem que tomar a iniciativa. Eu estou com a caldeira parada, estourou um tubo, eu vou ter que entrar, porque obviamente avaliar as condições de segurança, então eu vou ter que, depois que eu tenho minha segurança garantida, então eu tenho que entrar, tenho que me sujar, vez ou outra, tenho que ir para a ferramenta, até como forma de estímulo para a tua equipe. Sim. E essa prática do dia a dia, você vai te dar um conhecimento
muito grande, que vai te ajudar a resolver problemas assim que parecem coisas de outro mundo, mas que você consegue resolver ali em 1 hora, 30 minutos. Ah, faz uma solda aqui, amarra um cabo de aço, puxa que vai dar certo. Sim. Então, esse é o grande. Eu me senti assim, né? Conhecimento técnico, quais são os tipos de rolamento, o que é uma redução de caldeiraria, um quadrado para redondo, a redução concêntrica, excêntrica, tudo isso aí você vai vendo no dia a dia e quando você está assim verdinho, recém-formado, você olha, parece que o pessoal está falando um outro idioma. Mas isso aí você só vai aprender em campo. Você só vai aprender fazendo. Você só vai aprender errando e errando muito. Certo? Agora, Essa tem uma é questão. Sim, Pode pode falar. continuar, pode continuar. É uma questão que vira até piada, é que a gente chega na empresa, a gente, eu falo, o engenheiro recém-formado, só que para entrar lá você tem que ter experiência. Aí, basicamente, assim, como é que a gente vai adquirir essa experiência se não começar, né? Se a gente vai lá atrás do primeiro emprego e já pede essa experiência. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo isso aí, por exemplo, algumas empresas, elas estão exigindo demais. Por exemplo, eu vejo aí engenheiro júnior, empresas solicitando engenheiro júnior com 5 anos de experiência. Um cara com 5 anos de experiência, ele já é para ser um engenheiro sênior, né? E um salário lá embaixo. Mesmo com o cargo mesmo com a função de engenheiro, ele ganhando abaixo do piso que é garantido por lei. Então, eu acredito que vamos dizer assim, as empresas realmente estão forçando a barra da seguinte maneira: eles estão querendo atribuir a responsabilidade, né, a função de um engenheiro já experiente para com, com a retribuição para um engenheiro júnior, um trainee, por exemplo. Está havendo aí uma desvalorização. No meu caso, o que eu tento fazer pelo menos os meus estagiários, o máximo de prática, o máximo de acompanhamento, né, de atividade, de ver fazer, de eles terem contato com o pessoal de campo, né, o pessoal do processo de produção. Certa vez uma estagiária minha que me perguntou: Carlos, me indique um bom livro de bombas. Aí eu falei: olha, você vai procurar Carlão e Antônio Carlos, que são 2 mecânicos aqui especialistas em bombas, né? Todos os tipos de bombas. O que eles não souberem é porque você não vai encontrar em livro nenhum. Sim. Então, eu procuro proporcionar aos estagiários a esse contato Carlos, licença rapidinho. Parece que travou. Ah, voltou? Voltou, pessoal? Tinha travado. Pronto, voltou. Porque tá travando, acho que um problema. Pronto, voltou. Pode continuar, Carlos. Desculpa interromper. Mas isso é um problema que todo recém-formado vai passar. Eu passei e eu não fui o primeiro, também não serei não fui o último, mas é questão de não desanimar, né? Sim. Tomar essa situação aí, vamos dizer assim, temporária de falta de experiência como um estímulo para correr atrás, né? Quanto mais diversificado você tiver, quanto mais amplo for a tua área de conhecimento, mais oportunidades você vai ter, né? Se você ficar especialista em uma determinada área, as oportunidades ali vão ser bem pequenas. Mas no caso do recém-formado,
pelo menos a minha estratégia foi essa. A primeira oportunidade que eu tive, como engenheiro, eu meti a cara. Eu não olhei para salário, eu não olhei para lugar. E a professora Edna sabe disso, que foi até ela que me colocou, né, nesse ramo de açúcar, álcool e energia. E eu estava terminando o mestrado e ela soube de uma oportunidade para engenheiro mecânico. E aí, uma tarde, ela me perguntou se eu estava interessado. Não me disse aonde era, não me disse salário, simplesmente só disse é em uma usina de açúcar e eles estão precisando de um engenheiro recém-formado. Quer? Eu não pensei duas vezes, fui. Depois que eu fui ligar para o gerente da usina, conversar com ele, eu fui saber aonde era, no interior de Alagoas. Fui, fui fazer entrevista, nada certo, fui fazer entrevista, fui contratado. Passei um período lá, como eu falei, relacionamento com as pessoas é um negócio complicado. O gerente lá, um perfil muito centralizador, autoritário, bruto, mal educado, destratava as pessoas e aí era meu primeiro emprego e aí eu tomei a decisão. Eu não, olha, nem eu, nem o senhor está perdendo tempo aqui, e nem a empresa está perdendo, eu tô indo embora. E aí voltei, foi justamente essa experiência, né, que me permitiu estar onde eu estou hoje. E antes disso, passei pelo Senai, passei pela Univas como professor da área de resistência e de ciências materiais. Mas no início você não tem muito o que escolher, não. No início enfim, ter coragem. E se não tiver coragem, vai sem coragem mesmo. Você precisa ter experiência. E para ter experiência, você tem que começar de algum lugar. Claro. Isso foi o meu caso. Agora, cada um tem sua forma de pensar. Aí, basicamente, assim, trazendo para esse contexto, como é que você vê a engenharia hoje? Engenharia mecânica, especificamente, como é o nosso caso. Porque, basicamente, muita coisa mudou e tem empresas também que, pelo contrário, também está atrás de mão de obra jovem, né, e tal. Assim, fazer uma... Engenheiros muito, vou dizer, velhos, né? Eu acho que é sênior que chama, né? Assim, já está há muito tempo. Estão sendo substituídos por novos, tal, novas tecnologias. Até ontem eu estava tendo uma reunião com a equipe, a professora Edna, e a gente apresentou uma estrutura que estava com uma malha de elementos finitos. Aí ela disse, poxa, eu só vi isso no meu doutorado. Então a gente está vendo, eu estou no terceiro período e a gente já tem contato com isso. Então muita coisa mudou. Então, assim, resumindo, como é que você acha que está a engenharia hoje, engenharia mecânica? O que é que o engenheiro mecânico precisa ter? Basicamente, assim, quais são as qualidades? O que é que o mercado exige dele hoje para ser um bom engenheiro mecânico? Olha, primeiro você tem que ser resiliente, né? Você tem que saber trabalhar sob pressão, sendo cobrado a todo instante, você está sendo, não vou dizer vigiado, mas você está sendo observado. E o maior termômetro disso é seu desempenho. Você ter iniciativa nas atividades, eu não digo fazer o melhor, mas dar o seu melhor, né? Fazer as coisas da melhor forma que você possa fazer dentro da sua realidade, dentro dos recursos que você tem, não se acomodar, não é? Não ter vergonha de perguntar, olha, eu não sei isso. Até hoje eu pergunto, eu acredito que eu não vou, nunca vou chegar a um nível de conhecimento que não, hoje eu conheço tudo aqui dentro, eu sei como é que funciona cada equipamento. Não, pergunto, e não tenho vergonha de perguntar. Outra coisa, está estudando, está
relembrando alguns conceitos da graduação, ou coisas que você só vai ver no mercado de trabalho. Por exemplo, aqui no meu caso, eu tive que aprender um pouco do processo de fabricação de açúcar, de álcool. Como eu disse, a minha formação, a nossa formação de máquinas térmicas, pelo menos na graduação, não sei como está hoje, ela foi um pouco deficiente, né, na área de geração de vapor, na área de caldeiras aquatubulares. Então, quando eu cheguei aqui, recém-formado, a gente teve que desmontar 4 caldeiras e reformar. A sorte que eu tinha aquele chefe de caldeiras que eu falei para vocês ali para me dar o apoio, senão eu estava perdido. Outra coisa, valorizar sempre a sua equipe. A tua equipe, se você foi promovido, não foi mérito seu, foi a sua equipe que te promoveu. Se você falhou, não foi você que falhou, foi a sua equipe. Então, eles conseguem te levantar, como também te fazer cair. Outra coisa, nunca trate o bom profissional da mesma forma que você trata alguém, um mau profissional. Porque o mau profissional, ele vai ficar confortável, nunca vai evoluir. E o bom profissional, ele vai se sentir menosprezado. Falando do ponto de vista profissional, não do lado pessoal. E o principal, eu aprendi com o meu gestor, né? O seguinte, e ele aprendeu com o antigo gestor dele, o seguinte, que um profissional, ele é formado por 2 partes, a área técnica e o caráter. A parte técnica, você pode pegar um recém-formado, um engenheiro experiente e mandar fazer um treinamento, fazer uma capacitação com ele, e ele vai ficar especialista na área que for. Porém, o caráter, você não consegue formar depois que você atingiu a fase adulta. Então, é mais fácil você formar um bom profissional que tem um bom caráter, mas não tem tanto conhecimento técnico, e do que alguém que tem um mau caráter, mas que tem um elevado conhecimento técnico. Então, o segredo está aí, porque você vai estar em situações em que o caráter ele vai ser a tua bússola na tomada de decisões, né? Então, é claro, a parte técnica, mas a probabilidade de alguém que tem caráter, né, se dar bem é bem maior do que alguém que, mesmo que seja um ótimo técnico, tenha um conhecimento científico altíssimo, mas que vai agir de má fé. Pode acontecer o contrário? Pode. A vida é injusta, né? A vida não é fácil. Mas nós somos engenheiros, a gente trabalha com números. Então, as chances de alguém que tem essas características, um bom caráter, mesmo não tendo conhecimento técnico ou tendo já uma base técnica boa, de ter sucesso é bem maior. Claro, a empresa também, né, o ambiente, ele tem que permitir esse crescimento profissional, tem que estimular o engenheiro também a procurar novos conhecimentos. E isso é uma iniciativa que, ao meu ver, deve partir tanto do profissional como, por exemplo, da empresa, se for um engenheiro CLT, né? Ou um autônomo também. Você tem que estar ali, por exemplo, quem trabalha com inspeção de caldeiras, vasos, tem que estar ali todo dia acompanhando a evolução da área de corrosão, novas técnicas. Então, tem que estar sempre ligado no que é que o mercado está
tá, tá oferecendo, né? Claro, se você tiver a oportunidade de escolher. Se não, aí quem vai falar mais alto é a necessidade. Concordo totalmente com o que o senhor disse. E uma questão que eu acho importante também é que até resume bem a primeira fala, que é a humildade, né? Assim, você reconhecer que você não sabe de tudo. Um exemplo que eu até estava falando na reunião também, que eu acho que é o professor Pereira que está aí com o do SEMEC, que a gente estava trabalhando com fibra de vidro na oficina. E realmente a gente não sabia, era a primeira vez. E o professor Pereira começou, ó, aqui tá errado, e tal. E a gente começou, saiu da vergonha dele estar reclamando para aquela visão, poxa, eu posso aprender muito com ele. E realmente a gente aprendeu, ele ensinou a gente. E foi um conhecimento a mais que se a gente não tivesse da humildade de assumir que não sabia, talvez a gente ainda não soubesse, né? Então, eu acho que é bem importante e completa um pouco da fala que o senhor falou. Ponto. Meu, Sim. eu chamo o professor Pereira, né, é o pai Pereira. Entre lá desde Transcal 1, que eu venho trabalhando com ele, fiz TCC, fiz mestrado. Então, eu esquentei muito a cabeça dele com a parte de programação e aprendi a gostar de programação com ele. Esse é o perfil dele. Eu acho que ele tem essa característica de botar a mão na massa também. E é um cara que vai no detalhezinho para permitir que o aluno ele, ele aprenda. É a mesma coisa, a professora Edna também não mede energia para fazer com que a gente também entenda o conteúdo. Todos os professores, né, da graduação, cada um tem uma característica diferente e como é que eu posso dizer assim, não vou dizer conselho, mas uma dica. Tentem observar os professores de vocês como os seus coordenadores, seus supervisores, seus chefes, né? Eles são, vamos dizer assim, o início da sua rede, da rede de contato, né, de vocês, como foi o meu caso, por exemplo, uma indicação, o professor Pereira também, depois ele me contou que quando eu fui para a primeira usina, ele também fez boas recomendações. Então, tentem manter uma boa relação com os professores. Não é questão de estar babando o ovo, mas entender que ali já é o início da tua vida profissional. Então, você vai iniciar seu networking na graduação, vamos dizer assim, oficialmente. Então, tentem ter uma visão um pouco mais diferenciada daquele professor carrasco, perfeccionista, chato, detalhista, rigoroso. Quando vocês botarem o pé fora da faculdade, vocês vão realmente sentir falta. Não é sentir falta das farras, das férias, não. É da forma como vocês eram cobrados, da forma das preocupações que vocês tinham, né? Que vocês têm, que é uma prova, é um seminário, é um trabalho para entregar. Entendeu? Sim. E essa questão assim, fica visível a importância que tem um professor na formação, né, do engenheiro, não só na questão eu acho que até mais na parte, do que na parte teórica, mas na parte do formação do caráter também. O professor, ele percebe, por exemplo, a professora Edna, que a gente tem muito contato, que se não fosse por ela, a gente não teria iniciado a questão do projeto e tal, e muitas coisas a gente deixaria de aprender. E também discussões que tem na equipe, a gente leva para ela e tal. E a gente sai melhor de lá, entendeu? Essa questão de não só formar na sala de aula, mas também formando a ser um profissional melhor. E deixa bem clara a importância do professor, principalmente em um curso assim que é dito tão mecânico como a engenharia. E basicamente é isso sobre formação. Quer completar alguma coisa da frase? Não. Beleza? Agora, Pronto. Agora eu queria do senhor dicas de material, tema, curso, também, assim,
pode ir buscando assim, na memória aquele, poxa, o que eu queria ter aprendido antes, né? Por exemplo, programação, os professores sempre falam, é, aprenda uma linguagem de programação, tipo, adote ela como xodó, questão de ser e tal, pode ajudar bastante. E, então é isso, livros, filmes, séries, cursos, que o senhor possa indicar pra gente, vai ser muito importante. Olha, livro eu sou um pouco suspeito para falar, porque uma das coisas que eu aprendi com o professor Pereira foi a pesquisar livros na internet. Então, hoje eu tenho uma biblioteca digital monstruosa. Livro vai depender da área. Projeto vai ser Norton, mecânica dos fluidos, Fox, transferência de calor vai ser o Impropera. Depende da área, depende da forma da sua adaptação. Tem livros que têm uma linguagem mais pesada, outras mais, mais leves. Quem vai dizer isso é, é primeiro, o teu sonho, o teu desejo. Por exemplo, na graduação, eu nunca imaginei e também não queria trabalhar com a área de manutenção. Meu objetivo era a parte de petróleo, então me dediquei muito à parte de termofluidos. Porém, a vida me trouxe para a manutenção. E na manutenção eu acabei entrando na área de projetos e hoje eu me dedico bastante à parte de inspeção de equipamentos, né? Caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos, inspeção de equipamentos. O meu mestrado em materiais me deu uma base muito boa para entender o processo de corrosão de materiais. Como eu fui professor de resistência dos materiais, me deu bastante solidez para fazer a avaliação de vida residual de um vaso. Livros vai depender do que é que tu quer no teu para a tua vida e o que é que o teu momento está te oferecendo, né? Mas, por exemplo, hoje o mercado não está fácil. E uma área que tá apertando, o que está crescendo, é a parte de segurança, NR13, que foi uma das maiores dificuldades, porque em segurança do trabalho que a gente vê na graduação é totalmente diferente do que a gente vive. A gente não conhece nenhuma norma, nenhuma das NRs, a 10, a 12, a 18, a 33, a 13, a 35, que são NRs básicos para trabalho em ambiente estrutural, industrial, trabalho em altura, espaço confinado, equipamentos elétricos, equipamentos, caldeiras, vasos de pressão. Então, ficaria uma sugestão para uma revisão optativa nessa área. Uma parte de vocês se dedicarem um pouco mais à parte de materiais, que é uma característica dos alunos aí, pelo menos na minha época. O pessoal não gostar da área de materiais, ciência dos materiais, sendo que é uma área extremamente importante, tanto para projeto e operação, como para inspeção. Né? Como é que o material vai se comportar quando ele é novo, quando ele já está sujeito às intempéries, ali, às condições de operação. E isso, se vocês puderem começar a estudar, ver lá em resistência, que não está na grade, a parte de vasos de paredes finas, que dá um bom embasamento para vocês entrarem na inspeção de caldeiras, vasos de pressão. Vocês conhecerem os códigos internacionais do ASME, né, que é a American Society of Mechanical Engineers, que é o regulamento, né, o código de projeto mais aplicado no mundo para projeto de tubulação, caldeira, vaso de pressão.
conhecerem o API, que é a Associação Americana das Indústrias de Petróleo, que também aborda essa parte de equipamentos estáticos. Na graduação, foi outro ponto que me deixou, que me chocou com a realidade, porque 70% e 80% de uma indústria é vaso, é equipamento estático, é tubulação, é caldeira, é projeto, gestão de projetos. Então, tive que aprender a mexer com o MS Project na tora. Livro, internet, dúvida, perguntando um colega ou outro. Então, hoje, toda a gestão de cronograma a gente faz com o Project. O mercado de trabalho, às vezes, ele exige um software em específico, por questões de licença, questões financeiras. Mas, teu coordenador, o teu supervisor, teu gestor, teu gerente, teu chefe, vai chegar para você e diz, eu quero pronto. Como você vai resolver, se é no SolidWorks, no AutoCAD, no Inventor, no CATIA, se você vai usar o ASME, se você vai usar o API, vai usar o Project, o Primavera, o problema é seu. Ele quer o resultado, não importa. E que esse resultado seja correto, seja seguro, e que seja eficiente. Seria outra área que eu dou a dica, né? Conselho não. Um pouco da parte financeira, gestão financeira, administração. É interessante vocês conhecerem um pouco disso, saber o que é um orçamento, um OPEX, um CAPEX, por aí vai. E humildade sempre, né? Eu sou um engenheiro. Muitas vezes, aqui algumas pessoas chegam e perguntam, eu quero falar com um engenheiro. Eu digo, pode falar. Ele disse, você com essa cara de guri, não sou melhor do que ninguém. Não sou dono da verdade. Aprendo todos os dias. E outra, não é porque eu estou, não sei quantos professores tem aí, mas estão aí na live, mas toda vez não, né? Quando eu saio de férias, mesmo que sejam férias virtuais, né? Porque o telefone não para, eu faço questão de passar pelo menos uma manhã na Univasso, com os professores. E aí um estagiário uma vez me disse, o estagiário veio daí, virou para mim e disse, eu que nunca mais quero, depois de formado, eu nunca mais quero pisar lá. Eu disse, por que você faz isso? Eu disse, para nunca esquecer de onde eu vim. De quem me ajudou, de quem estendeu a mão, de quem teve coragem de apostar em mim. Boa. E é realmente interessante essa questão assim, voltar ao universo, né? Até porque esse contato que o senhor tem com os professores possibilitou estar aqui passando essa experiência para a gente. Então, é basicamente algo que vai continuar acontecendo. Quando eu estiver formado, eu vou voltar e esse ciclo continua. E eu acho que vai ficar bem melhor essa questão, essa relação, né? E até mesmo o profissional formado. Então é isso, a gente está chegando no final. Eu queria saber se o pessoal tem alguma pergunta para fazer. Então, alguém? Estão ouvindo, gente? Alguém? Então, não. Então, é isso. Pedir desculpa pelos problemas técnicos que teve, mas essa segunda parte, como? Essa segunda parte vai ficar gravada no IGTV e também vai estar no YouTube. Então, para quem quiser assistir,
é só assistir lá. Então, beleza. Obrigado, Carlos, pela participação. Foi muito importante. Nada. Eu tirei muitas dúvidas que eu tinha sobre engenharia mecânica, porque assim, eu nunca tive essa conversa diretamente com engenheiro mecânico. Então foi, assim, fora os meus professores, é claro. Assim, uma conversa tão aberta. Então, foi bem legal. Então, o fechamento. Quer fechar com alguma frase? Eu falo. Vamos só agradecer né, o convite e a confiança, né, dos professores de dar essa responsabilidade para compor um pouquinho do conhecimento com o crescimento de vocês, né? Fico muito agradecido e isso mostra que a gente não foi só mais um, né, que sentou lá na cadeira de aluno, né? Que a gente não foi só mais um que passou lá no colegiado. E como eles também não foram só mais alguns professores que passaram pela nossa vida. Claro que com alguns a gente tem mais contato, tem mais afinidade, outros não. Às vezes você se forma e nunca pega disciplina com um determinado professor. Mas isso aí mostra, né, que além da, do conhecimento, né, do curso em si, ficou outra coisa além do diploma, né? Que é essa amizade, né, que a gente tem com alguns professores. Não vou ser aqui dizer que eu como me considero, né, amigo de todos, mas alguns eu tenho uma aproximação bem maior. Professora Edna, professor Alan, professor Pereira, professor Mariano, são esses aí lá que estavam lá na professor Erlon, professor Ângelo, professor Nelson também, que são da minha época. Ficou um bom relacionamento depois da graduação. E a professora está dizendo que o senhor é dos orgulhos dela. E é interessante que a professora realmente ela fala com orgulho dos ex-alunos dela. Ela lembra o nome basicamente, assim, os que marcaram ela, né? E fala das experiências também para passar para a gente aprender mais com isso, né? Então, é isso. Obrigado novamente. Espero que depois a Obrigado. gente tenha outra oportunidade de conversar sobre outro tema. Foi bem legal, tirei muitas dúvidas. E é isso. Até Pronto, mais. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, por estarem presentes.